Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje eu quero tratar de um assunto que tem me, digamos assim, repercutindo demais no meio batista, mas também aqui no CACP. Eu devo ter recebido pelo menos uma centena de WhatsApps, uma dúzia de e-mails e até telefonemas de pessoas querendo saber sobre o credo batista e a sua alteração que está em curso. Muita gente preocupada, muita gente perguntando, inclusive batistas, mas não só batistas. Obviamente que nós estamos falando da segunda maior igreja do Brasil, uma igreja que tem uma seriedade muito grande, uma respeitabilidade imensa, e agora está aí a questão da atualização do credo. Diante do fato, eu vou passar aqui a palavra de um pastor batista, que ele coloca algumas das preocupações que existem, e depois eu vou colocar a palavra do presidente da Convenção Batista Brasileira, pastor Euquias. Euquias, é assim que pronuncia o nome dele. E aí, depois que eu passar cada vídeo, eu vou fazer a minha breve consideração. Lembrando que aqui os meus comentários não é como pastor da Quinta Igreja Batista aqui na minha cidade. Não estou aqui na condição de pastor batista. Mesmo porque se estivesse, as regras seriam outras. Mas eu estou aqui falando como presidente do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, que é um instituto que trabalha com a verdade. E quando precisa emitir opinião, seja de quem for a instituição, a opinião será emitida. Nós não temos critérios de um eu protejo, o outro eu critico. Não, a gente critica aonde couber a crítica. Nosso trabalho ele é sem discriminação com relação à heresia. Se a heresia estiver no grupo A ou no grupo B, por mais que esses grupos sejam ortodoxos, mas se eles estão caminhando para uma heterodoxia e eles merecem uma crítica eles receberão. Nosso trabalho aqui é esse, tá ok? Então eu vou mostrar isso para você e muito mais. Mas antes, por favor, estamos aqui, numa luta danada para chegar a 100 mil inscritos. Então se inscreva no canal, é gratuito. Se possível, acione o sininho e se gostar do vídeo, dê aquele like e compartilhe. Entretanto, se você quer realmente ter todas as informações do CACP, baixe o app do CACP. Ele é muito prestativo e útil no seu celular para te trazer informações de tudo o que acontece aqui no nosso ministério. Também, querido, se você quer nos ajudar, está aí o link do Apoie-se. Vai lá, faça o seu cadastro e seja membro do CACP. Outra coisa, estamos indicando aqui 2 cursos, o nosso curso de liderança cristã, um curso fantástico, diplomado, com PDF e tudo mais, e também o curso de bibliologia do Instituto Teologar, um curso fantástico que você vai aprender tudo, absolutamente tudo sobre a Bíblia. Eu vou deixar o link para a inscrição dos 2 cursos aqui no primeiro comentário fixado no vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos ouvir então um pastor batista falando das preocupações de alguns, depois eu volto para comentar. Meus irmãos, nós terminamos agora há pouco de orar, pedindo ao Senhor que abençoe as decisões da Convenção Batista Brasileira, e eu queria reiterar esse pedido, quero pedir muito que os irmãos estejam orando pela Convenção Batista Brasileira. Nós estamos em um momento decisivo para a nossa convenção. Por que digo isso? A Convenção Batista Brasileira, ela formou uma comissão para atualizar a nossa declaração doutrinária. E essa comissão, composta de 6 pastores, estão atualizando as nossas doutrinas, e há uma consulta pública divulgada para os batistas. Qualquer irmão e membro da igreja poderá ter acesso para, então, ler as sugestões de mudança e sugerir melhoras na nossa declaração. Mas eu queria pedir muito que a igreja estivesse orando por isso, porque, ao meu ver, esse processo é um processo que no seu nascedouro ele já é problemático, porque só a Assembleia da Convenção ela pode autorizar uma comissão para atualizar a doutrina. Isso o Conselho da Convenção fez e não
A Assembleia fez isso, então já começa com um problema. E as sugestões de mudança na nossa declaração são gravíssimas. Gravíssimas. Eu quero dizer para os irmãos, com toda a sinceridade do meu coração, se a Convenção Batista Brasileira ela aprovar esse tipo de mudança, eu não tenho como ser pastor da Convenção Batista Brasileira se a declaração que eles estão sugerindo for aprovada. Só para os irmãos terem uma ideia de como é grave aquilo que eles estão sugerindo em mudar. Ok? Eu quero só sugerir algumas atualizações que eles querem fazer. Uma delas, eles suprimem os oficiais da igreja. Na nova declaração não há mais oficiais da igreja, não há mais pastores e diáconos como oficiais separados por Deus para isso, mas eles criam uma doutrina de criação de ministérios. Então eles colocam no mesmo patamar Ministério de Música, Educação Religiosa, Diaconal, Pastoral, e abrem precedentes para que não apenas homens sejam escolhidos por Deus para assumir o ministério pastoral, mas qualquer pessoa, e não fazem distinção de gênero, ou seja, abrem possibilidade de que, a partir da declaração doutrinária, não apenas mulheres sejam ordenadas ao ministério pastoral, mas também qualquer outra pessoa que tenha qualquer outra inclinação de gênero também possa ser separada e ordenada ao ministério pastoral. A doutrina não se atualiza. Porque o que é uma doutrina? É um entendimento das verdades bíblicas. É o que a Bíblia nos revela a respeito de determinados assuntos. E aquilo que a Bíblia nos revela a respeito de determinados assuntos, esse entendimento dessas doutrinas, ele foi consolidado ao longo da história do cristianismo. Nós temos séculos de história e tradição batista, onde nós confessamos as nossas doutrinas. Ok, bom, vocês ouviram aí o pastor, ele colocando algumas questões. Existem até mais preocupações que essas, mas o que é importante nós notarmos é que o medo da maioria, eu digo maioria mesmo, dos pastores batistas, é que realmente o credo batista se torne liberal. Esse é o primeiro medo. A segunda preocupação dos pastores batistas, e eu estou falando como um deles aí, é que o credo que temos hoje é excelente. Eu estou pondo aí o link para você entrar ali na Convenção Batista Brasileira, ler o nosso credo. O credo batista é tão bom, mas tão bom, que eu conheço igrejas evangélicas independentes que se registraram agora com o CNPJ, que eles foram lá no site da Convenção Batista, copiaram e botaram no seu estatuto, de tão bem elaborado que é o atual credo batista. Então, para que mexer nesse credo? Eu diria que se eu fosse alguém dentro da Igreja Batista, eu pegaria o credo lá do século XVII, que é um credo muito bom, diga-se de passagem. Claro, precisa ser aprimorado, esclarecido algumas coisas, sempre é bom atualizar as questões, fazer a coisa bem bíblica, ortodoxa, mas também atualizado. Entretanto, o que nós temos hoje está ortodoxamente excelente para mim, na minha visão, está bem atualizado, bem escrito, então eu não vejo a necessidade. E aí, o que esse pastor colocou é que não havia, de forma nenhuma, a motivação para isso. Não há uma motivação. Está bem escrito, está bem ortodoxo, está em uso já faz muito tempo, então para que alterar? Outra coisa que ele colocou aí é que ele teme pela inclusão da ideologia de gênero. Porque se fosse uma questão apenas de aceitar o ministério feminino, poderia falar-se ali na modificação, na proposta da comissão, que inclusive tem 2 teólogos liberais ali no meio, que é o grande medo dos pastores, a questão homem e mulher. Deus pode usar um homem e uma mulher. Embora, gente, eu não vejo a necessidade de incluir pastora, porque não há pastora biblicamente falando, só que a Igreja Batista sempre teve missionárias, sempre. Que ali em Efésios 4:11 é o primeiro ministério, que é o apóstolo. A Igreja Batista sempre trabalhou com missionários homens e missionárias mulheres, centenas delas. Então, a mulher é muito bem contemplada na Igreja Batista. Outra coisa, como mulher, ela pode participar de todos os nossos trabalhos, das diretorias das igrejas, pode presidir uma igreja. Pouco tempo atrás eu tinha uma irmã que presidia a nossa igreja. Então não existe limitação ao ministério da mulher por uma questão de título. Então tá aí as preocupações desse pastor, tá aí as colocações dele, são válidas. Eu recebi comentários de vários pastores da nossa ordem aqui local, que modéstia à parte são homens íntegros, direitos, bíblicos, ortodoxos. As preocupações desse pastor, desse colega que acabou de falar, são verdadeiras? São verdadeiras. É possível isso acontecer agora,
na Igreja Batista Brasileira? Não, de jeito nenhum. Conheço os pastores, conheço a integridade, a ortodoxia que eles vivem, então acho muito difícil isso acontecer. Mas vamos então ouvir a palavra do presidente e aí eu volto para fazer o fechamento. Vamos lá. Eu sou Ilquias Paim, presidente da Convenção Batista Brasileira. Como é do conhecimento geral, a nossa convenção abriu diálogo com os batistas brasileiros por meio de consulta pública para análise, reflexão e cooperação com o trabalho da revisão da nossa declaração doutrinária. Matéria essa encaminhada inicialmente ao Conselho Geral pela Assembleia de 2012 em Foz do Iguaçu, isto é, há 10 anos. Até o momento, recebemos perto de 300 contribuições por meio da consulta pública e o acesso à consulta já se aproxima de 8.000 acessos, ao que, em nome da Convenção Batista Brasileira, registro nossa gratidão a pastores, irmãos, igrejas, associações e convenções de todo o Brasil ao participarem desse importante momento na vida denominacional, que, segundo o que conhecemos, não possui semelhante na história batista mundial. Temos ainda o prazo aberto para consulta até o dia 11 de agosto próximo. Diante desse volume de participação e interesse, já notamos que precisamos de mais tempo para considerar cada contribuição e levar em conta preciosíssimas sugestões e reflexões a respeito da revisão do documento balizador da nossa doutrina, que é a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Por isso, ao agradecer o trabalho que a comissão realizou até aqui, bem como cada contribuição encaminhada até hoje, venho a público comunicar que não será possível levar este assunto para a nossa próxima Assembleia, que acontecerá no ano que vem, visando dar-lhe tratamento mais arejado, ponderado e profundo, inclusive aproveitando ao máximo a riqueza das contribuições oriundas da consulta pública. Então você ouviu aí os comentários do pastor Ilquias. Ele deixou claro, primeiro, que não é uma iniciativa dele. Isso já havia sido proposto em 2012, se não me engano, 2012. Então, faz 10 anos, ele disse, 10 anos. Logo, o que ele está colocando é que isso é uma iniciativa que está apenas resgatando o que tinha sido prometido que ia ser feito e não foi. Outra coisa, ele está dizendo que houve uma adesão muito grande, provavelmente com todo esse burburinho que está acontecendo aí, pessoas estão participando, perguntando, então ele postergou a apresentação do projeto da comissão, porque funciona assim, para você que não é batista, para você entender. Essa comissão vai propor isso. Aí a convenção geral tem que avalizar, concordar, discordar, aprovar e etc. Então tem todo um trâmite. A Igreja Batista tem uma burocracia muito pesada nestes aspectos, o que é bom em algum sentido. Então o que ele está colocando é que nada vai ser feito sem a maioria querer, sem todo mundo estiver de acordo. A única coisa que ele não coloca aqui é o motivo, ele não dá esse motivo. Isso é o que está pegando muito mal. Inclusive eu ouvi vários comentários aqui da ordem. Eu não vou colocar os comentários dos meus amigos aqui, porque a gente tem um código de ética, pessoal, que está na Ordem dos Pastores Batista, que é tipo um estatuto. E nesse código de ética, algumas coisas que eu estou falando aqui, eu estou falando como presidente do CACP. Mas a questão mais grossa que nós tratamos é lá entre nós. Isso é uma ética batista. O que eu tenho visto ali, eu tenho ouvido muito mais do que falado, é o zelo que esses homens têm. Eu estou aqui testemunhando para você, espectador do canal do CACP, o zelo desses pastores. São pessoas maravilhosas, íntegras, que estão tão preocupadas como o presidente da convenção está, como esse pastor, que eu não consegui identificá-lo, que falou primeiro, também está correto a preocupação dele. Então, assim, você que é batista, de minha parte, o que eu diria para você? Fique tranquilo. A igreja tem homens ortodoxos que estão cuidando do reino de Deus.
Aos que não são batistas, acreditem, a Igreja Batista pode até um dia ser flexibilizada e se tornar liberal, como aconteceu na Europa e em outros países. Aqui no Brasil não vai acontecer isso tão cedo, porque a geração que está aí é uma geração séria, íntegra e que não vai deixar a flexibilização teológica e a teologia liberal entrar assim de qualquer jeito. De jeito nenhum, não sem guerra. Com certeza os pastores vão combater o bom combate da fé e o bom combate da ortodoxia, com certeza. Tá ok? Então, eu estou aqui comentando porque muita gente me perguntou. Outra coisa, se porventura a Convenção Batista enveredar pela teologia liberal, porque há 2 teólogos liberais nessa comissão, fique certo, nós aqui no CACP vamos tecer todas as críticas que eles merecerem, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. E eu, obviamente, embora seja pastor batista e tudo mais, eu vou corroborar com o meu colega que falou aí primeiro. Se isso acontecer, eu vou embora. O meu compromisso não é isso que as seitas não conseguem entender, né? O nosso compromisso não é institucional. A minha instituição não é a verdade. A minha instituição prega a verdade. Entendem? E o dia que ela parar de pregar a verdade, eu tô fora. Óbvio, óbvio. As seitas não conseguem entender isso porque na cabeça de uma testemunha de Jeová, do adventista, do mórmon, a verdade é a instituição, não o que a Bíblia diz. Mas para nós batistas, sola escritura e nada mais. Tá ok? Muito obrigado então pela sua audiência, espero que você tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários do vídeo ou entre em contato pelo meu WhatsApp que nós responderemos com muito carinho e prazer. Tá ok? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.